mas o Senhor não desampara os seus filhos. Nós estamos sendo amparados pelo Senhor. Vocês que estão na live também, estejam na paz do Senhor. Que essa palavra possa fluir no coração de vocês, conforme fluiu no meu. Nós sabemos que temos recebido muitas bênçãos do Senhor. E eu estou com uma sobrinha aqui em Juiz de Fora. Ela estava com a vesícula toda cheia de pedra. Aí fez a cirurgia ontem. O médico não achou nada de pedra dentro dela. E tirou a vesícula fora, mas não achou pedra. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no milagre do Senhor. Não é verdade? Então, que Deus possa estar continuando abençoando a Raíza, mais a mãe dela. E que o Espírito Santo possa continuar realizando os milagres na vida dela, assim como na nossa vida. Nós estávamos orando, passou pela cirurgia e não achou pedra nenhuma, então eu creio no milagre. Amém? Vamos abrir a Bíblia, né? Em Juízes capítulo 6. Vamos pedir ao Senhor para tirar as amarras dos nossos pensamentos, das nossas situações, para que possamos entender o que Ele quer falar conosco. Juízes capítulo 6. A partir do primeiro versículo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e cavernas e as fortificações, porque sucedia que, ando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiram. Se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem porcos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para os destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expedi de diante de vós, e a vós dei esta terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém desamparou, nos deu a mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força
e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre que em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Podeis vos assentar. Amém? Eu li todo o texto para você ter entendimento. E nós vamos falar a respeito dessas amarras que o povo de Israel estava sofrendo. Os filhos de Israel, aqui no primeiro versículo, está escrito: fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que os filhos de Israel fizeram? Idolatraram outros deuses. Seguiram a religião dos medianitas, os amorreus. Eles não fizeram o que Deus mandou e do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Irmão, será que Deus deu de presente para os medianitas 7 anos de sofrimento? Será que Deus é tão ruim assim? Entregou o povo de Israel na mão dos medianitas? Não é bem assim. O que aconteceu aqui, Deus se distanciou do povo de Israel. E quando Deus se distancia, quem é que entra? O diabo. Quando Deus se distancia, o diabo tira proveito. E o povo ficou amarrado 7 anos. O povo não queria obedecer a Deus. Às vezes nós estamos assim também, não querendo. Deus tem falado nesse púlpito de várias formas, mas a mesma mensagem. Ele está usando os vasos de várias formas. Mas nós estamos fazendo de ouvido de mercador. Estamos só ouvindo o que Deus está falando, mas não colocando em prática. E nós temos que nos despertar para isso. E Deus os entregou, ou seja, se distanciou deles. Coisa pior que tem é quando Deus se distancia de nós. Coisa pior que tem. A gente fica entregue aos dardos inflamáveis de Satanás. E aqui, e prevalecendo no versículo 2, os medianitas sobre Israel. Olha o que o povo de Israel fez. Eles fizeram covas nos montes, cavernas e fortificações para se esconderem. Para se esconderem. Com medo dos medianitas. Irmãos, quando Deus se distancia de nós, os medos vêm. E a gente entra debaixo da coxa, da coberta. A gente entra na caverna. A gente fica sujeito a todas as amarras. E o povo israelita, ele se escondia quando os midianitas
chegavam ao campo para roubar tudo deles. 7 anos de sofrimento. Porque no versículo 3 dizendo, porque sucedia que tentando Israel, semeando Israel, subiu os medianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam e punham-se contra o povo de Israel nos campos. Por quê, irmãos? Eles semeavam o trigo e eles colocavam os trigos nos campos para secar. E quando eles estavam ali secando, os medianitas chegavam para roubar e destruir todo o sustento do povo de Israel. E isso, irmãos, estava acontecendo numa terra estranha? Não. Isso estava acontecendo na terra do povo de Israel. Por isso que Deus fala que tirou eles da servidão do Egito, e eles não eram mais considerados escravos. É com tristeza que a gente fala isso. Estamos sendo escravizados dentro da terra que o Senhor nos entregou. Estamos com medo dentro da terra que Deus escolheu para nós. É certo, o Covid está aí, não pode ter aglomeração, concordo. Não é para vir, não é para vir. Mas eu, Rosane, não consigo deixar de vir na casa do Senhor. Eu não consigo. Às vezes estamos sendo escravizados dentro das nossas próprias casas, nos escondendo atrás de distrações, como diz o irmão Alencar. Estamos nos escondendo atrás de distrações. E os medianitas, os amorreus, os do Oriente, os amalequitas, estão fazendo a festa dentro da nossa casa, dentro da nossa vida espiritual. E quando eles chegavam destruindo tudo, eles destruíam ovelhas, bois, destruíam tudo. E o que aconteceu? No versículo 6, o povo de Israel empobreceu. Empobreceu pela presença dos medianitas. Eles ficaram sem comida, ficaram sem lenço, sem documento, ficaram vazios de todas as formas. Irmão, chega um ponto que na sua vida espiritual você cansa de se esconder atrás de outras coisas. Você está tão vazio que você ficou pobre. Você não tem uma palavra para entregar, você não sabe usar a Bíblia Sagrada, você não sabe orar, você fica morto, empobrecido de assuntos espirituais. Não tem milagre para contar, não tem bênção para contar, porque se distanciou de Deus, como o povo de Israel se distanciou. E estamos entregues às idolatrias do mundo. O Orsini tem mania de pegar meu dedinho e fazer assim no rosto dele. Não quer dizer que eu fico entolada em WhatsApp, Facebook, não. Ele pega meu dedinho e fica assim. Lisa, nós estamos nos distraindo por muitas coisas. Nós estamos distraindo por qualquer situação. Esses dias eu tenho passado um pouco de aflições físicas.
tem passado um pouco de mal, mas em todo o tempo eu falava comigo mesmo e falo: não vou ficar nervosa, porque o meu Deus está comigo, em nome de Jesus. Não vou ficar preocupada, porque o meu Deus toma conta da minha vida. Eu não vou me distrair pelas ligaduras. Eu acabei de pregar quarta-feira passada sobre a ligadura da carne com a alma, que Satanás fica jogando pensamentos ruins na nossa cabeça e passando pela prova. Na quinta-feira eu comecei a passar pela prova. Mas eu não quero que o meu Deus se distancie de mim. Eu não quero me voltar para as idolatrias desse mundo. E eu profetizo que você também não queira que o seu Deus, o nosso Deus, se distancie de vocês por causa de coisas bobas. Eu não quero me empobrecer, de Satanás me roubar a alegria de viver. Eu não quero, você também não queira ficar pobre de Deus. Seja rico e rico em abundância, em nome de Jesus. Mas se você colocar um espelho na tua frente, você vai ver que você está mais pobre do que você imagina. Você está tão distraído por outras coisas que Deus está longe de você. E aqui a palavra está dizendo no versículo 6: e eles se empobreceram tanto pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Quando o povo de Deus clama, Deus se volta para o clamor do seu povo. Nem para clamar você está bom. Mas essa noite eu profetizo que você vai clamar em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai clamar. Atitude, ação. Eles estavam empobrecidos. Eles clamaram por causa dos medianitas, por causa das situações de perseguição. O que é que está te perseguindo, irmãos? Eu quero dizer essa noite: clame pelo nome de Jesus. Clame pelo sangue do Cordeiro. E Ele vem correndo ao seu encontro em nome de Jesus. E quando o povo resolve clamar, ainda não era tempo de Deus usar os profetas. Começou em Samuel, mas Deus antecipou. Eu quero dizer essa noite em nome de Jesus, que quando o povo clama, coisas grandes e firmes acontecem na nossa vida. Aquilo que está para acontecer lá atrás, lá na frente, aliás, o Senhor antecipa em seu favor. Aquilo que está preparado para o mês de janeiro, o Senhor entrega no mês de dezembro, em nome de Jesus. Deus, a partir do momento que você clama, o Senhor antecipa as suas bênçãos sobre as nossas vidas. E Deus envia um profeta aos filhos de Israel e disse: do Egito te fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e entreguei essa terra na mão de vocês. Deus está falando essa noite que antes de você conhecer Jesus, você estava aprisionado nas mãos dos midianitas,
nas mãos dos amalequitas, estava amarrado pelas amarras de Satanás. E ele te libertou e te colocou numa terra onde mana leite e mel. Ele te colocou numa terra frutífera. Ele te colocou, aleluia, no seio de Abraão. Ele te colocou em Jerusalém. Ele te colocou em Canaã. Ele te colocou para que você seja próspero e abençoado, e não seja mais amarrado pelos midianitas. E Deus está me levantando hoje como profeta. Maldito a amarração que está na vida do povo da igreja, sejam repreendidos hoje em nome de Jesus. Porque esta igreja é terra boa, é terra boa, é terra boa. Não há Covid que aguente o poder de Deus. Shekanaralash, Anaramas, Ripachelamasultecaias. A boca está sendo usada só para queda, a boca está sendo usada só para destruição, a boca está sendo usada erradamente. Pois Deus está falando que está enviando um profeta para te falar: te tirei da casa da servidão, eis que eu entrego uma terra boa na mão de vocês. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Deus está falando com a gente. Deus está usando esse púlpito para falar quarta, sexta e domingo, quarta, sexta e domingo, a mesma coisa, mas vocês não querem ouvir, vocês estão fazendo ouvidos de mercador, e o Senhor está levantando mais uma vez a profeta dele para te falar: eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor que renova as tuas forças. Eu sou o Senhor que a cada dia te coloca um poder sobrenatural para que você dê uma rasteira nas enfermidades, nos cansaços da vida, na tecanaralachaias, mas da nossa boca só sai transgressão. Da nossa boca só sai o que não presta. Hoje o Senhor está mandando você desamarrar a tua boca e começar a clamar a Ele, porque Ele quer se aproximar de você, Ele quer dar poder sobrenatural na sua vida. E Deus começa a observar o povo plantando, colocando no campo trigo. A eira, ela tem 50 por 50, 2.500 metros quadrados. A eira tem para limpar o trigo. E eles colocam o trigo no campo por causa do vento. O vento tira a palha do trigo e o trigo fica no chão. Era aí que os midianitas chegavam e saqueavam tudo, destruía tudo. E o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, começou a observar. E ele se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra e viu Gideão malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Gideão estava, Marta, no lagar. Não era tempo de uva.
para poder amassar as uvas no lagar. E o comprimento do lagar era 2 por 2. E para Gideão separar o trigo da palha, ele não levava para o campo, ele separava no lagar. Ele pegava feixe por feixe. Deus essa noite está falando que vai te pegar no lagar. E dentro do lagar, Gideão se ajoelhava para bater no trigo, para soltar as palhas. Eu quero dizer que quando o vento vem sobre nós, Deus está tirando as palhas secas da gente, porque formamos o trigo. E eu quero dizer esta noite, em nome de Jesus, que Deus estava observando. O anjo do Senhor observa verticalmente. Ele não olha no horizontal, ele olha no vertical. Amém? Ele olha de cima para baixo. Ele contempla o seu coração, ele contempla o seu lagar. Ele sabe que você está com dificuldades de colocar o trigo no campo, porque os midianitas estão querendo açoitar, roubar, destruir o seu trigo. Mas você é levado para dentro do lagar. Por isso, não abra sua boca para maldizer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não entregue a Satanás aquilo que é Deus que está fazendo. Às vezes damos toda a honra para Satanás naquilo que Deus está operando. Estamos como o povo de Deus fazendo o que é ruim aos olhos de Deus. Gideão estava no lagar, batendo, separando a palha do trigo. Gideão estava salvando, não ele, mas salvando o trigo. O trigo. Ele não estava dentro do lagar se escondendo dos midianitas. Ele estava escondendo o trigo. E o trigo é você. Deus está te protegendo no lagar. O trigo é você. Quando Deus te dá uma chicotada, é para tirar as palhas secas que está em nós. É isso que nós temos que acordar. Não dê para Satanás aquilo que pertence a Deus. E Gideão contemplava, e o anjo do Senhor o contemplava, e ele se manifestou. Aí não é um anjo, mas é o próprio Senhor Jesus. Isso chama-se teofania. Quando Deus se apresenta em forma de homem. E ele se apresenta e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus olhou para aquele homem no lagar e viu que ele desafiou os medianitas na coragem, no valor que ele estava dando ao trigo. Oh, meu Deus, Deus te tem com muito valor. Ele sabe que aquilo que você está fazendo é para engrandecer o nome dele. Ele sabe que está difícil. Irmãos, quantas vezes, não para minha glória, mas para a glória do Senhor, porque eu gosto de servir ao Senhor.
eu tocando teclado aqui, com um parafuso no meu braço, eu tocando com um dedo, porque não tinha tocador quando eu quebrei meu braço. Eu tocava com um dedo. Quantas vezes, com muita falta de ar do coração, em tempo de me dar um trem aqui e eu morrer, eu tocava guitarra, cantava e pulava para servir o Senhor. Deus conhece o nosso lagar, a nossa dificuldade. Deus está contemplando o seu lagar. Alachai, nem nereca. Mas tem muito crente, muito safado, crente safado, crente quente para o pecado, crente quente para desonrar o nome do Senhor. Você está desonrando o nome do Senhor. Olha o que Gideão falou com o anjo do Senhor. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que já é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram. Gideão estava perguntando para Deus, para Jesus, não que ele não acreditasse em Deus, mas ele estava perguntando por que estava acontecendo aquilo com eles, se os pais de Gideão, os patriarcas, contavam as coisas sobrenaturais de como eles tinham saído do Egito. Ele não estava questionando Deus a respeito de desconfiar de Deus, de duvidar de Deus. Ele estava simplesmente indagando: Senhor, os nossos pais nos contaram isso, e está dando tudo ao contrário. O Senhor não é disso. Vocês lembram de Zacarias? Quando o anjo apareceu para ele e falou que ele seria pai, o que Zacarias respondeu? Como? Como isso se fará? Já somos velhos em idade. Olha a diferença de Zacarias para Gideão. Zacarias, o que ele fez? Duvidou. Já Gideão não. Ele só queria entender. Ele queria entender. Os patriarcas contaram as histórias. E com eles ali, o povo de Israel estava sofrendo com os midianitas na terra deles. Eles não eram mais escravos. E ele ainda fala assim: agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão do midianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: ah, Gideão, vai nessa tua força, livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Deus conhece teu coração. Não é que você duvide de Deus, não, mas às vezes você questiona tantas coisas, e Deus fala com você aí: ah, vai nessa tua força e livra a tua família. Livra a tua família da mão de Satanás. Porventura não te enviei eu? Deus está falando para você e sua casa, para você e seu lar. Não questiona mais não. Eu conheço o teu coração, diz o Espírito Santo. Vai na tua força, porque eu contemplei o seu esforço no lagar. Eu contemplei as suas lágrimas, a sua oração, o teu clamor. Vai na tua força, porque eu sou contigo. Irmãos, Deus
Lá em Deuteronômio 28:13, está falando que Deus nos colocou por cabeça, não por cauda. Gideão foi colocado por cabeça e não por cauda, para ser aprisionado pelos midianitas, para ser amarrado pelos midianitas. Deus não te chamou para ser cauda. Fala, Deus não me chamou para ser cauda, mas me chamou para ser cabeça. Fala comigo, cabeça pensante. Então não seja cauda. A cauda vai obedecer o que a sua cabeça mandar. Amém? É o que eu falei, a mente tem que ser a mente de Cristo. Sua mente tem que ser a mente de Cristo. Versículo 15. E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Deus está falando com você essa noite. Para de se julgar o pequeno, o menor, o incapaz, porque é você mesmo que Ele está chamando. É você mesmo que Ele está falando, vai na tua força, que eu sou contigo. Vai na tua força. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você vai ferir Satanás em nome de Jesus. Você e o exército do Senhor Todo-Poderoso. E Satanás vai ter que te ouvir para a honra e glória do nome do Senhor. E os medianitas vão ter que bater em retirada das nossas vidas. O Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Se Deus é comigo, quem será contra mim? Fala comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Se Deus está falando para você essa noite, eu sou com você, vai e arrebenta com os medianitas, com o império das trevas na sua casa, com o império das enfermidades na sua vida, com o império da falta de fé na sua vida. Eu estou aqui dando comando, levantei o profeta para dizer: eu sou com você, eu estou com você. E que eu acho muito bonito nessa história é esse pedaço aqui agora. Versículo 17. E ele lhe disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E ele disse: eu esperarei até que voltes. Ele falou, Gideão, se o Senhor mesmo, o Senhor que eu estou falando, o Senhor espera aqui, porque eu vou trazer um presente para o Senhor. É diferente de nós, né, pastor? A gente pede presente para nós, mas quando você começar a dar presente para Deus, a mexer nos seus impossíveis, começar a ofertar para Deus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E Gideão foi para casa. Eu acho lindo esse pedaço do texto do capítulo 6. Gideão teve 70 filhos. Não com uma mulher só, né? Mas com várias mulheres.
70 filhos. Aí eu fico imaginando o Gideão chegando em casa e falou assim. E entrou o Gideão, preparou o quê? Versículo 19. E bolos asnos de 1 êfa de farinha, 20 quilos de farinha. Presta atenção. Gideão chegou em casa e falou com a mulher assim: solta as amarras aí, tira a miserabilidade, tira a munhequez, tira o ovo e vamos assar aquele cabrito que a gente engordou em 7 anos. E como ele podia ter um cabrito se os midianitas roubavam tudo? Como é que ele tinha 20 quilos de farinha se os midianitas roubavam tudo? Porque ele estava no lagar. Ele estava no lagar. Às vezes você precisa ter um cabrito na sua casa, mas você não está no lagar. Você está no campo. Aí quando vem os midianitas, carrega tudo seu. É o demônio que rouba tudo que você tem. E você se esconde na caverna que você mesmo construiu. E ele chega em casa e fala: mulher, hoje nós vamos matar aquele cabrito ali. Mas por que, Gideão? Nós estamos engordando ele. Não, eu tenho que dar um presente para uma pessoa. E faz os pães aí com 20 quilos de farinha. Para que tanto? Eu tenho que dar de presente. Para que tanto dar dízimo? Para que dar mais R$24? Para que ofertar? Para quê? Você que está me ouvindo na live, fica achando que os crentes é pidão. Não, a gente obedece a palavra de Deus. Gideão foi lá presentear Jesus. E quantas horas você acha que demorou para cozinhar aquele cabrito, Marta? Você calcula assim umas 4 horas, hein, Rosinha? Umas 4 horas para cozinhar o cabrito? Não, menos. Mais? Você acha que é mais? Vamos calcular aí umas 5 horas para fazer o pão, para fazer o cabrito. Não, vamos imaginar aí umas 5 horas para fazer o banquete. E quem estava esperando? Jesus. Ele falou que ele não ia sair do lugar, que ele ia ficar esperando. Eu tenho uma notícia para te dar. Não importa o tempo que você esteja prometendo um presente para o Senhor, importa que você entregue a Ele com a melhor qualidade, com o direito que o teu coração governa e Ele ordena você fazer. Mas faça o seu melhor para Deus. Ele está te esperando. Sabe aquele dia que você prometeu, o que você ainda não cumpriu? Ele está esperando. Ele não sai do lugar. Eu prometo servir a esse Deus até o fim das minhas vidas, ser dizimista fiel, ser ofertante fiel. Deus está esperando. Jesus está esperando. E na hora que fica pronto, Gideão vai com tudo na panela. E quando chega lá, quem estava lá? O anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manda ele colocar em cima de uma pedra. E falou para ele: já que você trouxe, vamos colocar tudo na pedra, até o caldo. Nem o caldo vai sobrar. É tudo para mim? Tudo para mim, até o caldo. Irmãos, até o caldo Deus está esperando o seu, em nome de Jesus. No versículo 19 está escrito: e quando Jesus viu aquela oferta, aquele presente,
o coração de Jesus se alegrou, aleluia. E ele, como pastor, porque ele tinha o cajado, ele encostou o cajado no presente dele e saiu fogo da penha. Deus está falando com você essa noite. Cadê meu presente? Cadê o meu coração contrito e arrependido diante de mim? Eu quero tocar com o meu cajado para que saia fogo consumidor de dentro de você. Cadê o meu presente? Está chegando o Natal, Papai Noel daqui, Papai Noel dali. Papai Noel dá presente. Aqui eu estou falando o contrário. Os filhos de papai e abapai é que tem que dar presente para Deus. E o que ele pede de você, Ana? Filho meu, dá-me o teu coração. E às vezes a gente não quer dar. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, versículo 19. E tomou Gideão a preparar o cabrito, a panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe apresentou. 20. O anjo de Deus lhe disse: toma a carne, o bolo, asnos, põe sobre essa penha e põe também o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos, e então subiu fogo da pedra e consumiu a carne, e consumiu tudo, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Irmãos, eu termino aqui essa palavra que diz que este foi o sinal da aprovação de Deus. Gideão presentear Jesus. Nós em casa, você continua lendo a história, você vai ver que depois desse holocausto que ele fez, depois que ele fez esse ato de adoração, aí Deus mandou ele destruir o altar de Baal do pai dele e pegar o segundo boi, que tinha 7 anos, matar e levantar um altar para o Senhor. Aí foi o Senhor que mandou ele fazer isso. Por que o boi de 7 anos, o segundo boi, que tinha 7 anos? Porque eram os anos de fome que Israel tinha passado. E Deus estava consumando aquele estado de pobreza ao povo de Israel. Deus essa noite está dizendo para você e para mim: eu quero consumar com essas amarras na vida de vocês, mas me dê ouvido. Não usa a tua boca para maldizer, usa a tua boca para bem dizer. Não use a tua boca para falar de doença, use a tua boca para falar de vida. Seja um profeta do Senhor. Profeta não é muito bem visto, quisto no mundo, não, porque o profeta sempre fala aquilo que a gente não quer ouvir. E eu quero dizer essa noite que, se você não gostou da palavra, eu lamento, mas eu preguei Bíblia. E o que Deus está esperando de você é o seu presente, que você não está dando há muito tempo. E Ele continua esperando. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Convido o pastor Cine, ele vai orar. Você vai ser alcançado por essa palavra, eu tenho certeza. Você que está na live vai ser alcançada por essa palavra.